Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe com Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e com a goleada, o show, o espetáculo. Tem gente voltando para pagar o couvert artístico lá, que o negócio tá sério lá no Maracanã. 8-0, o Flamengo emplacou uma goleada simplesmente espetacular num jogo do mais altíssimo nível. Ah, mas é o Vitória que tá brigando para não cair. O que a gente já vem falando aqui faz tempo, falamos isso sobre o Palmeiras contra o Universitário. É a forma como essas equipes encaram adversários dessa zona da tabela. Desse jeito, fazendo 8 gols. Um absurdo de atuação do Samuel Lino, do Pedro, do Saul, do Arrascaeta. Bruno Henrique entrou, fez gol também. Enfim, a gente vai destrinchar essa goleada histórica do Flamengo no Campeonato Brasileiro por 8-0. E, de verdade, olha, Jean, eu tô me sentindo igual ao time do Vitória. Eu tô meio perdido, não sei nem por onde começar, rapaz. Porque é tanta coisa que, enfim, boa noite, Jean. Começa por onde você quiser, porque realmente é uma loucura. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, cara, assim, acho que não tem... A gente não pode começar com um personagem ou com uma característica específica do time do Flamengo na noite de hoje. A gente tem que começar com o todo. A gente tem que começar com o placar, com o que foram os 90 minutos de atuação do Flamengo. A gente vem de um jogo em que a gente elogiou demais o Flamengo pela concentração, por não ter permitido ao Internacional jogar num jogo em que ele precisava jogar, e o Flamengo, né, marcando alto, roubando bola, não deixando o Inter jogar. Era um jogo completamente diferente desse. Esse é o tipo de jogo que muitas vezes, né, os bons times, e o Flamengo incluído, têm dificuldades de pegar um time muito fechado, um time lá atrás que não dá espaço e tal. Aí você vai falar, bom, mas o Vitória entregou 2 gols no começo, errando passes, não interessa. Pressão ali do Flamengo. Porque o jogo foi 8-0. Porque o Flamengo, do primeiro ao último minuto do jogo, jogou para fazer sempre mais um gol, com a torcida pedindo mais um, mais um, mais um. E acho que também aí é o tipo de jogo para destacar o que foram esses gols. Quer dizer, foram obras de arte mesmo. A gente tem uma série de obras de arte na partida. Assim, acho que quem não viu depois vai ver os gols e vai ficar impressionado, né? Foram realmente gols muito bonitos, de jogadas trabalhadas, de exibição técnica de jogadores que a gente sabe que são muito técnicos, e até para escolher o melhor em campo, né? O Pedro com 3 gols e 1 assistência, o Samuel Lino com 3 assistências e 2 gols. É até difícil você escolher o melhor em campo, mas para mim, assim, o que talvez chame mais atenção é a fome do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? A gente está muito acostumado a ver times que vão para a Libertadores, jogam mata-mata em Libertadores, e aí quando volta para o Brasileiro, volta sem a mesma pegada, sem o mesmo desejo, sem a mesma vontade. O Flamengo tem sido isso no Campeonato Brasileiro, e por isso eu repito, né? Apesar da diferença de um ponto perdido em relação ao Palmeiras, esse Flamengo, com esse elenco e com essa fome, é muito favorito para a conquista do título brasileiro. E disparado, né, Birner? Acho que não tem nem discussão, maior atuação de um clube nesse Campeonato Brasileiro, né? Acho que, e disparado mesmo, né? Nesse? Podemos primeira coisa, boa noite a você, William, boa noite, ponto. Jean, Calçade, boa noite aos fãs do esporte. É que tem que puxar pela memória, mas assim, olha, uma loucura. Esse Flamengo do Felipe Luiz é marcado pela consistência, por ser um time muito regular, um time que permite pouquíssimas chances aos adversários, um time que vence seus jogos, mas alguns flamenguistas reclamavam da falta de espetáculo. Tá aí. Não só tá aí. Eu faço um desafio, e eu sei que as pessoas não gostam que volte nesse assunto, e eu acho que esse assunto é inoportuno diversas vezes. Onde você vai parar? Vou parar lá mesmo. Vamos lá. Eu sei que esse assunto, eu concordo que esse assunto é realmente inoportuno diversas vezes, mas hoje eu tenho que falar. Lá vem ele. Vai para 2019. Claro, eu desafio as pessoas a me darem uma atuação no Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2019, para mim, com alguma sobra, a melhor e mais espetacular equipe do futebol brasileiro daquele ano até hoje, melhor do que essa. Eu lembro de um jogo contra o Goiás, de uma goleada. 6-1. Mas... E teve a goleada sobre o Avaí e tudo. Aí falando de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve aquela goleada sobre o Grêmio na Libertadores, né? E, inclusive, já gravei isso, inclusive, pro digital, fiz um vídeo, explico ali de maneira bem breve. Esse elenco é melhor do que aquele. Sim. Esse time, ele é mais regular do que aquele, quando a gente fala do jogo sem bola. Tem mais potencial do que aquele, mas não ganhou o que aquele ganhou. Pelo menos ainda. E esse técnico?
para mim faz um trabalho assim, já falei várias vezes, quase irrepreensível. Então hoje é um dia de parabenizar todo mundo. Eu concordo com o Jean, tem dificuldade para destacar um jogador, porque se fosse destacar dois seria o Samuel Lino e o Pedro, mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo, e ele lembrou hoje na redação de novo, falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro, mas nem chegou setembro, hein, Calçade? Também agosto ainda, hein? E a coisa já tá virando, hein? Mas tá no finalzinho, você também que é o dia certo. Você antecipou, rapaz. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuel Lino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saúl, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana de que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar, e na outra depois também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né? E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor. E quando eu falo setembro, eu estava me referindo às datas da Libertadores. Sim. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Então ele tem um elenco maravilhoso. Por exemplo, o Samuel Lino fez 2 gols, né? Isso. Passe para 3, jogou 63 minutos. E ganhou uma nota absurda. Um cara ganha um 10 no jogo como hoje. São 63 minutos. Cada 12 minutos, se fosse 60 minutos, ele teria participado de um gol diretamente. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? E ele jogou muito bem. O Arrascaeta jogou muito bem. Sim, é claro que o Birner estava conversando com o Birner, né? Ele falou assim, qual foi o maior erro do Vitória? Eu falei, foi ter ido para o Rio de Janeiro, né? Porque Você está fazendo piada, obviamente. Claro. Acontece o seguinte, o que muda tudo é o comportamento de uma equipe. Quando muita gente pode, nesse momento, estar falando, mas o Vitória está muito mal, o Vitória está caindo lá, está lá no fundo da tabela. Mas nós cansamos de ver partidas em que um adversário de um nível melhor, como o Flamengo, ao encarar um adversário que está jogando muito mal, acaba se enroscando naquela ruindade porque não tem o comportamento correto para uma partida contra um adversário muito menor. E o Flamengo teve o comportamento ideal. Ele ignora e ele sabe qual é o impacto de uma grande partida. O impacto de uma grande partida é um 8-0, que só vai se falar nisso, e isso lá dentro ajuda demais o desenvolvimento dos jogadores, do Flamengo como um grupo de trabalho que é muito maior do que 11 jogadores. Então, cara, é fundamental. Então o Flamengo teve um comportamento maravilhoso e é um comportamento que precisa ser replicado em jogos mais difíceis também, que é o que vai dar ao Flamengo a condição de ganhar a Libertadores da América e também ganhar o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que já ganhou, estou dizendo que ele é um candidatíssimo, enorme, um candidato a ganhar as 2 competições, se ele continuar na evolução que mostrou hoje, num jogo histórico, placar histórico dos pontos corridos, né? Não havia sido registrado ainda, então foi fenomenal. E é legal, por exemplo, o Pedro. O Pedro, contra um adversário que você não precisa se dedicar tanto, né? Ele foi fenomenal. Vem um jogo de Libertadores contra Estudiantes. Será que ele joga o Pedro ou joga o Bruno Henrique? Aí a gente vai ver. Mas pelo menos o Felipe Luiz pode dizer que está vendo uma recuperação de um centroavante, e isso é muito importante para o Flamengo. Essa questão do Pedro, eu acho que assim, aí é muito claro, né? É muito claro que para um jogo como o de hoje,
E assim, o Pedro deu um espetáculo, né? Porque foi um espetáculo de refinamento técnico, assim. Não são só as finalizações, mas é a maneira como ele participa das jogadas de ataque, os dribles curtos, os passes que ele dá. O passe de calcanhar, drible de corpo. É tudo, é isso. Agora, claro, é uma característica dele, todo esse refinamento técnico e a capacidade de finalização do mais alto nível. E ele tem algumas qualidades que ele não tem e que outros jogadores têm, que talvez sirvam para jogos mais duros, fora de casa, contra adversários mais complicados. Agora, quando você monta um elenco como o que o Flamengo montou, né, que qualquer um... tem vários jogadores aí que se você olhar no banco de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, você fala, mas o professor tá louco? Né? Quer dizer, no Flamengo não. É normal que jogadores como o Pedro, como o Bruno Henrique e como tantos outros fiquem no banco e você diga, normal, porque, cara, só dá para entrar 11. E eu acho que vai ser cada vez mais normal que os jogadores sejam colocados em campo de acordo com as suas características e com as características do jogo. Então, a gente falava, né, de muitas vezes, isso não é só no Brasil, não é só com o Flamengo, muitas vezes você pega um time muito fechado, com linhas muito baixas, que marca bem, acho que nem foi o caso do Vitória hoje, mas sabe, que marca bem, você precisa de jogadores com essa qualidade do Pedro, né? Qualidade na bola aérea, qualidade na finalização, qualidade de refinamento técnico para criar em passes rápidos ou dribles curtos, como ele fez hoje. Então é normal e acho que não tem drama e não tem que ter drama, né? Se um fica no banco, se o outro fica no banco, porque você olha o elenco do Flamengo e você vai ver pelo menos 18 jogadores do mais alto nível. Agora, sobre o Pedro, aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981. O time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um recorte com 20, enfim. Mas essa do Flamengo é a maior goleada. Eu estou me lembrando da bronca do Felipe Luiz no Pedro. No Pedro. E das reações. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra a Olímpia e Peñarol, principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem pro Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória. Fazer uma coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo. Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição.
Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Porque hoje ele já falou de novo. Falou algumas coisas que acontecem comigo, eu aprendi e tal. Eu acho assim, senão eu quero elogiar o Bruno Henrique também. Porque senão. Porque Nenhuma crítica a ele. Porque a questão é assim, acho que aí vai valer muito o jogo, vai valer muito o adversário, vai valer muito o que o Felipe Luiz quer naquela partida especificamente. Então, num jogo de mata-mata fora, na Libertadores, contra o adversário duro, talvez ainda faça sentido, apesar da excelente atuação do Pedro hoje, ainda faça sentido o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique é tecnicamente também muito bom, o Bruno Henrique é um jogador que tem capacidade de puxar contra-ataques de uma maneira indiscutível. O Bruno Henrique pressiona pra caramba, marca pra caramba o time adversário. Então, é isso que eu tô falando. E cresce em jogo grande. E cresce em jogo grande. Em jogo grande. Então, eu acho que assim, é maravilhoso você ter alternativas. E não tem drama um ou outro ficar no banco. E eu acho que o Felipe Luiz está muito claro para mim que ele vai usar de acordo com o que ele precisa para cada jogo. Agora, também é legal demais ver o Pedro fazendo a atuação que ele fez hoje, tendo a atuação que ele teve hoje, porque ele precisa disso para ser um postulante à vaga de titular, mesmo nos outros jogos, em que talvez em algum momento o Felipe Luiz fique na dúvida sobre quem vai jogar ou não vai. Porque acho que tem jogos muito claros em que você precisa da pressão na saída de bola do adversário, que você precisa daquilo que o Bruno Henrique faz, e tem jogos muito claros em que vale mais a pena você ter um cara como o Pedro, como o jogo de hoje, e para mim como qualquer jogo que tenha um adversário notadamente mais fraco, o Flamengo jogando no Maracanã, né, com a qualidade que ele tem dentro da área, acho que não tem muita discussão que ele tem que jogar. Mas é isso, eu acho que hoje o Felipe Luiz está muito com essa ideia. Pode ser que em algum momento, por crescimento de um ou por queda de rendimento do outro, alguém se coloque como titular indiscutível no Flamengo. Mas hoje, acho que os titulares indiscutíveis são outros. Eu não vejo o placar do jogo de hoje interferindo nas ideias do Felipe Luiz. Não vai interferir ou nunca. gerando dúvidas. Ele é pragmático. Não vejo. Ele entende exatamente o que foi o jogo de hoje, tanto que ao entender o que era o jogo de hoje, ele escala o Pedro. O Flamengo tem 9 gols em 20 jogos, sofreu 9 gols. E foi para 44 hoje. Ele tem o melhor ataque e a melhor defesa do brasileiro. Ele tem quase tantos gols quanto os pontos. Ele tem 46, então, 44. Sofreu um gol contra o Inter quando tinha jogo ganho. E ele, assim, por que ele tomou 9 gols? Porque é um time que filtra a jogada. Ele filtra a bola, ele não deixa a bola lá para cima dele o tempo todo. Não é um time que, ao não marcar a saída de bola de um adversário qualificado, essa bola vai parar dentro da sua área. Então é por isso que ele exige, e ele está corretíssimo, a pressão imediata na saída de bola do adversário. Porque se você tem um adversário, e não é o caso do Vitória, que constrói bem, sai muito bem na construção, você precisa de um time que pressione muito melhor. Não é o caso do Vitória. Então, hoje ele sabia que o jogo ia sabia metade do campo. E isso não diminui o placar que ele construiu, não diminui a atuação do Pedro. Apenas o seguinte, existem partidas e partidas, situações que são completamente diferentes e adversários que são muito bem estudados hoje. Em outros tempos, você ia para jogar o seu jogo. Muito tempo lá atrás, contra qualquer adversário. Hoje você vai para jogar o seu jogo, mas você observa muito o que faz o adversário, quais são as vulnerabilidades que ele tem, como você pode marcar gols, o que você tem que fazer para se defender no que ele é muito bom. O jogo é isso. No caso do Vitória, essa análise tudo é pouquinho. Isso. Vitória, e o Flamengo foi lá e teve o comportamento para fazer essa diferença ficar grandona. Se não fosse o comportamento do Flamengo, ele poderia ganhar esse jogo por 1-0. Se ele tá mole, se os caras não estão nem aí, cara, a gente tá cansado de ver time que muito bom quando pega um time ruim e não tem o comportamento correto, que é jogar como se dane-se. Se o adversário não é bom, é problema dele. Sim. O seu é jogar sempre no nível alto. Quando você não faz isso, você se enrosca. Sim. E o Flamengo não quis se enroscar. Vamos com o Felipe? Vamos embora. Vamos lá. Felipe Luiz.